Muito bem, estamos de volta com o nosso BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E realmente BH é um ovo, né? Todo mundo conhece todo mundo. Então é o seguinte, não fala mal de ninguém aqui em BH, porque senão vai ficar sabendo, não precisa nem de WhatsApp, tá bom? Vamos voltar e agora nós vamos na Babaia, né, Babaia? Vamos falar um pouco disso, assim, da música para você, né? É uma profissão. Sim. Né? E às vezes as pessoas não respeitam muito isso, né? Falam, não, mas você é Você música, você é dessa época, mexe né? com o quê? Mas você mexe com o quê? Né? Você já ouviu muito isso, Já né? ouvi muito. Eu ouvi assim, mas você ainda não fez sucesso? Isso. Qual que é a sua música de sucesso? É boa, Babaia. Também tem isso. Mas né? a gente supera. Uhum. Supera e supera bem. Eu queria chamar a atenção por uma questão assim, vou chamar de alternativo, mas talvez não seja alternativo. Mas existe uma parte da música, né? E Belo Horizonte tem muito disso, de artistas que conseguem e vivem bem, dignamente, com a música, sem às vezes não ter feito um sucesso, não é preciso ter estourado, né? Por que isso? Belo Horizonte tem público para isso? Tem as bandas locais, né, que fazem muito, né, muito movimento com a música. Belo Horizonte é muito musical, né? Onde você vai tem um barzinho, mas tem também os grupos, e alguns até que se destacaram, né, com muito sucesso. Então, eu que vejo isso de perto, né, essa questão dos shows, desse investimento. Assim, ainda falta em Belo Horizonte um empreendedorismo para alavancar a carreira. Por exemplo, São Paulo e Rio tem mais chance de alavancar. Entendi. Belo Horizonte é um pouco mais restrito. Não estou fazendo julgamento nisso, não. É uma condição, é um fato. Né? Muita gente saiu daqui para ir para o Rio e São Paulo fazer sucesso. Hoje tem menos esse percurso, né? Exatamente. Agora, nós temos, quando você fala assim, precisa sair para fora para fazer sucesso, mas eu considero quem está aqui investindo, fazendo música, é um sucesso também. Sim. Né? Falando de sucesso, né? Ou falando de experiências, falando de realizações, porque isso também é muito bom. Né? Por exemplo, eu faço um show, vamos pensar, eu, Celinha e Luke, temos o show Formosas, eu tenho minha roda de samba. Então, quando eu realizo isso, para mim, é um grande sucesso. Perfeito. Que não vai... Mas você tem público. É uma coisa legal público, isso, né? A gente faz um teatro grande, tem público. Então, às vezes, porque a gente não dimensiona tanto isso, e às vezes é um público de 100 pessoas, mas que adoraram o que o artista fez. Isso é um grande sucesso. E é fiel. E né? é fiel. Esse público que você vai atrás de você. Exatamente. Quer saber onde você vai tocar da próxima vez. Exatamente. Né? Então, Belo Horizonte é surpreendente nesse sentido, sabe? Às vezes você acha que não vai dar nada, quando vê, explode, está todo mundo indo ver. Então, eu acho que tem esse lado, sabe? Por falar nisso, Babá, eu queria abordar com você o Carnaval de Belo Horizonte. Né? Você falou que você tem 56 anos de BH, né? E Belo Horizonte era considerada um cemitério do carnaval. Mas esses jovens arrumaram alguma coisa que o bicho pegou e a turma, né, de várias gerações já entrou também. Como é que você explica isso? Assim? Eu acho que tem a ver com as gerações, você já falou isso, né? Antigamente era todo muito diferente, mais restrito. Eu não convivi tanto com o Carnaval de Belo Horizonte durante esse tempo, porque eu ia para o interior, que é um carnaval maravilhoso. Né? Carnaval do interior tem seu lugar, né? A gente sabe disso. Mas você sabe o que eu acho que foi? Com as marchinhas. Você lembra disso? Claro, o concurso de marchinhas. Quando começou aqueles bloquinhos de marchinhas, aí a prefeitura incentivando a Praça da Estação, lembra? A Praia da Estação. A Praia Isso da foi Estação. muito legal. Foi importantíssimo. Porque o prefeito ia proibir show na Praça da Estação, na Praça da Estação. E aí a turma tomou conta e levou um caminhão de pipa. E de biquíni, de sunga, ficou lá. Aí o prefeito voltou atrás. Teve que voltar atrás. Então, porque você lembra da Banda Mole? Claro que sim. Era eu era um dia antes, pela uma semana antes do carnaval. Uma semana antes, que aquilo era explosão, né? Eu ia toda vez, ia, levava minha mãe. E ficava cheio. Cheio, lotado. Até chegar na Savassi era aquela bagunça, né? Depois, então, vieram as marchinhas. Eu acho que esse estilo musical foi a grande sacada para fazer os bloquinhos, que deu certo e até hoje, né? Os bloquinhos são muito legais, né? Então, eu acho que isso atraiu, né, as pessoas, porque era muito morto o carnaval aqui em Belo Horizonte, as pessoas saíam. Sim. E aí foi o contrário. Começou...
agregar, né? Então, acho que é por aí. Legal. Onde é que as Formosas entram nisso? As Formosas entram porque a Celinha foi Sim. a primeira aluna que fez teste comigo na escola Música de Minas do Milton Nascimento e Wagner Tiso. É mesmo? Ela foi uma das primeiras. Isso de foi Zumba. quando? 1900 Isso tem 42, 43, 80 e poucos anos. Eu já sou ruim de data, assim. Uhum. Então a Celinha, ela foi minha aluna lá. Sim. Anos depois a Lu também veio a ser minha aluna, o pai, o Valbinho, todo mundo da família foram meus alunos lá na escola. Na escola do Milton. Então, e aí depois acabou a escola, eu continuei dando aula, a Celinha continuou fazendo aula comigo, enfim. Sempre cantamos juntas. Eu adoro cantar com as duas, adoro. Eu nem gosto de cantar muito sozinha, para te falar a verdade, sabe? Eu fico muito nervosa. Sim, olha, que interessante. Tem uma história bonitinha, que eu fui lançar meu CD, que eu fiz músicas do Milton Nascimento. Olha lá. Ah lá. Ó quem tá aí, Aí você é Formosa lá. Isso, quem que é essa? Eu. É você? Aí, ó, tá vendo? Ótimo. Isso é a roda de samba lá na escola da Celinha, na Pampulha. Escola da Celinha, que agora é na Casa Outono. Isso. Olha que barata. Aí, Formosas também, no Teatro Bradesco, lotado, exibindo. E as Formosas, elas fazem uma homenagem. Aí eu correndo, porque eu adoro correr, eu quis mostrar esse meu lado. Muito bom. Isso é São Silvestre. E por que você resolveu correr assim, de uma hora para outra? Eu sempre gostei de correr, sempre. Você sempre gostou? Mas nunca fui incentivada a Inclusive tinha preconceito, as mulheres não corriam, né? Exatamente. Eram só homens. Então eu comecei a treinar, esse é Olha Formosas. Olha que lindo. Eu comecei a treinar na Praça da Liberdade, que eu mesmo? amo de paixão. Resolvi, eu tinha 50 anos, era velha para correr, para começar a correr. Fui incentivada por um professor na academia que eu fazia. E a partir disso, comecei a correr Pampulha, São Silvestre e vou correr de novo agora. Que legal, né, Michele? Eu amo correr, amo correr. E a partir dos 50 anos? Eu tenho um treinador maravilhoso, que é o Ciro Guerra, que tem a academia de Pilates, né? Que ele corre junto comigo, ele é meu grande incentivador. Mas vamos voltar nas Formosas. Vamos voltar nas Formosas. Como é que nasceu a ideia? O que são as Formosas? Então, somos 3 cantoras que há nem sei quanto tempo, já tem muitos anos, que a gente resolveu fazer um show juntas. E chamamos a Marina Machado para dirigir. Só sambas. O Du Macedo, diretor musical. E resolvemos fazer músicas mais antigas. A Celinha compôs algumas músicas para combinar com esse tema. E de um dia, a Marina, assim, a gente é muito delicadinha, fazia tudo bonitinho. A Marina falou assim, nossa, vocês são tão formosas. Que ótimo. Sacamos. Saiu. É o nome. O nome. Então, e aí tinha uma história, assim, por exemplo, que os nossos filhos cresceram juntos. A Lulu, Ana Lu, filha da Lu, que é percussionista maravilhosa, ela que chamou esses músicos para tocar pra gente. A Júlia, filha da Celinha, quem fez o figurino, e o meu filho, o Rômulo, que fez toda a parte design, que ele é publicitário, então a arte gráfica toda foi dele. Então, isso tem a nossa história. É uma história de amigas, de muitos anos. Mas o principal nessa história da amizade é o timbre. É assim, é impressionante. Qualquer música que a gente escolhe, a Lu faz a primeira, a Celinha faz o dueto acima, agudo, e eu faço o grave. Mas é impressionante, assim, é mágico. A gente começa a cantar o sol, aí uma sobe, a outra desce intuitivamente. Claro que de vez em quando precisa de uns ajustes. Claro. Quando isso acontece, esse fenômeno, quando a gente faz o trio, porque trio é uma coisa muito linda, né? E muito difícil. A gente chora de emoção. Nossa, é uma choração, a gente demora para ensaiar, porque a gente chora de emoção, a gente ri, a gente fica abraçando. Então, além de tudo, tem uma história de amor, de amigas. Tem que ter. Sabe? Porque tecnicamente é muito difícil fazer um trio. Uma dupla é mais fácil. Exatamente. E exatamente. trio não, um tem que abrir mão, é difícil, um atravessa o outro. Então vocês têm que também ser muito amiga para saber, ó, essa não é minha hora, essa é a hora da outra. E então, assim, juntou, né, tudo, o figurino, que também trouxe esse lugar pra gente. Tem uma coisa do saudosismo, não tem? Sim, volta no passado aí, sim, tem todo isso por trás, né? Então, a questão do cantar juntas é porque eu escuto uma voz, ela escuta, e aquilo nos dá muito prazer.
de cantar. Então, quando eu falo eu gosto de cantar, é com as formosas, que são as duas, Isso. por isso, né? É porque traz à tona uma relação, né, de ternura, de carinho, a gente ri, a gente chora. Então, isso transformou, além da nossa amizade, né, que já acontecia antes, juntou e trouxe para isso. Então, quando a gente está fazendo show, que a gente olha uma para a outra, a gente ri, a gente sorri uma para a outra, e isso encanta o público, porque não é uma coisa que foi ali formal, não, é de verdade. Agora, tem uma coisa, Babaia, que assim, não são apenas as cantoras. Tem ali atrizes, tem uma performance do corpo, não tem? Sim, a gente tem uma coreografia que foi elaborada por nós, mas a Marina que deu o acabamento, além do arranjo, né, tem e a escolha do repertório também, né? É um repertório que traz à tona músicas que não são muito cantadas, mas tem músicas divertidas, a gente faz. É muito engraçado, todo mundo ri muito. Tem uma cena, assim, que é da música do Calo, que eu fico bravo, fazendo como se eu fosse um homem. Assim. Tem um teatro por trás. Tem um muito teatro legal. Por trás. Vamos ver um pouco, nós temos aqui algumas imagens, né, pra gente mostrar, imagens em movimento, inclusive. Vamos lá, maestro, solta pra gente as formosas. Aí. Babaia, vamos falar de uma coisa aqui. Vocês pegam músicas que às vezes são músicas de um cantor só, de uma cantora solo, né? Sim. Mas vocês adaptam pro trio. Pro trio. Quem faz isso? Nós. É mesmo? É intuitivo. A Celinha vai para cima, eu vou para baixo e a Lu fica no meio. Sempre, sempre. Desculpa a pergunta, mas é porque eu sou um leigo. Qualquer música é possível fazer isso ou não? Tem estilos mais fáceis de fazer, mas que cabem isso melhor? Pode ser feito. Pode ser feito? Mas tem, assim, a relação com a harmonia, a base, né, instrumental. Mas qualquer música pode ser feito, um arranjo. Me fala uma música que foi muito difícil, assim, de vocês fazerem, assim, que que muitas pessoas até duvidavam que vocês conseguiriam, assim. Nossa, não lembro, assim, rapidamente. Vai pensando, eu vou pensando. Eu vou buscar a Michele aqui, porque a Babaia falou da coisa da amizade entre as três, né? Não só as três, os filhos, né? As filhas e tal. E eu queria que você falasse um pouco do amor de mãe, assim, né? Que nasce, não diria de uma amizade, mas assim, de uma... Né? Todo mundo tá meio desesperado, essa coisa de ser mãe, não é fácil. Não é? É verdade, é verdade. E aí a gente consegue estreitar os laços, né? Porque você acaba conhecendo, tendo empatia, porque a gente nós passamos pelo mesmo problema, né? Você vê que não é só você, né, Não, Michele? você entende, fala, tô sofrendo aqui, mas né, minha colega também tá do mesmo jeito. E aí você acaba entrando em contato, chama no privado e você conversa, e eu tenho grandes amigas que começaram dessa forma. Então, e vocês conseguem manter isso? Conseguimos. Porque cresceu muito, né? Na verdade... voltado assim para os negócios foi em 2019, né, quando a Márcia Machado, que é administradora do Grupo Amor de Mãe, quando ela lançou uma enquete perguntando, gente, quem aqui, né, tem um negócio, faz alguma coisa? E aí todo mundo, foram mais de 2.000 mães respondendo essa enquete. Uau. Aí ela falou, vamos encontrar? Sim. Nós encontramos, né, até num hotelzinho infantil, que uma mãe cedeu, né, nós encontramos, e foi aquela festa, né, aquela mulherada parecendo que a gente se conhecia há 1000 anos. Você é aquela. Você é aquela que eu conversei no privado, que maravilha e tal, né. E aí todas nós nos apresentamos, né, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu me apresentei, eu tenho uma contabilidade, né, junto com meu marido. E aí foi que nós fomos nos encontrando mensalmente, né, até que aí aconteceu, né, o convite do Shopping Del Rey para a gente poder montar uma feira
lá dentro do shopping. Vamos aproveitar e mostrar algumas imagens, né, para a gente ter noção da loja, né? Para quem está aí, ó. Essa é uma loja de rua, não é? Essa é uma loja de rua na Prudente de Moraes, foi recém-inaugurada, foi em abril. E aí cada lugarzinho ali é de uma mãe, Cada né? estante daquela ali é de uma mãe. Isso. Aquelas mesinhas ali. Muito doido né? isso, né? As mães expõem ali os feira seus shop das produtos. mães. Exatamente. Mas muito bem organizado, Tem uma né? requinte, né? Tem uma personal aí que faz toda essa estrutura. Olha, cada estante ali, tá vendo? Ó, quando Isso, tem a tem um repartição, padrão. uma mãe, ali outra mãe. Isso. E é genial essa ideia da Márcia, Muito né? bem organizado. E aí, como cresceu muito, né, essa proposta, houve, né, a demanda da contabilidade. Né, e você entrou. A formalização. Chegou a sua hora. Exatamente. Nós começamos com as mães se estruturando com o MEI, né? Só que aí elas começaram a faturar e foram desenquadrando, passando para a tributação do Simples Nacional. Hoje então tem algumas delas Tem que algumas são delas microempresas. que são microempresárias, né? Que barato. E aí eu cuido tanto das lojas, né, contabilmente falando, quanto algumas mães Te que chamam separadamente, me chamam porque cresceram separado. muito. Algumas não, né? Várias. Quantas, por exemplo? Quantas mais ou menos você tem? Tem mais ou menos umas 250 mães. Não acredito. Assim, são muitas mulheres, muitas mulheres. Para você ter noção, eu tenho mais de 50 grupos que eu participo, que é linkado com o grupo Amor de Mãe. É mesmo? Porque não cabe todo mundo num grupo só. Que loucura. E assim, Bonito isso, hein? né, a partir desse momento, as mais frequentes em todos os encontros foram se tornando administradoras, não, aliás, moderadoras, porque administradora é só a Márcia, Isso, né? isso. Foram se tornando moderadoras para não dar aquele banzé, né? Porque de vez em quando acontece uns, né? Claro. Todo lugar que tem normal. muita gente, né? E aí ela foi escolhendo algumas moderadoras para administrar, né, esses grupos internos. Tem o grupo WhatsApp, tem também o Instagram do grupo Amor de Mãe, Isso. tem também o espaço do Instagram da loja colaborativa. Enfim, tudo foi crescendo através dessa feira. Legal. Vamos aproveitar aqui, a gente tem um vídeo com a Michele, dando umas dicas. Sim. Sobre como é que, né, isso interessa a todos nós, né? Todo mundo que tem uma empresa, tem um negócio, é um empreendedor ou empreendedora, então vamos conferir. Vamos lá, maestro. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, é necessário que o empreendedor faça o complemento. Nesse caso, o empreendedor vai precisar de ter um tempo X para contribuição, mais os pontos que no portal do Meu INSS ele pode consultar e ficar sabendo. Muito bem. Você teve que se virar, né? Sim. Porque aí, não dá para atender cada uma, mas muita gente. Muitas perguntas idênticas. Sim. Eu falei, gente, eu vou gravar um vídeo porque eu não aguento mais responder a mesma coisa. E toma um tempo também, né? Sim. E assim, eu tenho uma coisa comigo que eu sou muito proativa. Então, se eu vejo piscando, eu quero resolver na mesma hora. Eu não consigo deixar nada para depois. Sim. Então, eu falei, vou fazer um vídeo. Aí eu falo, querida, vai lá no meu Instagram, aproveita e dá uma curtida, deixa um comentário. E aí você vai assistir, vai entender, né? Se realmente foi isso que você está esperando, já tem a resposta lá para você. Então eu passei a criar esses vídeos, né, como complemento da minha profissão. Ô Michele, o fato de serem mães é fundamental, né? Sim, é fundamental. Por quê? Vou te explicar. Às vezes eu pego os áudios e é muito engraçado, eu me divirto. A mãe tá, então, Michele, eu queria que você resolvesse. Aí o menino, ué, mãe! Mãe, cadê? Não sei o quê! E aí eu começo a rir, sabe? Porque eu acho mó barato. E assim, a minha contabilidade, ela se tornou um diferencial no atendimento. Porque elas nem pedem mais desculpa. Não, ninguém precisa ficar constrangido. Isso é legal. Não precisa ficar constrangido, não é entendeu? Isso. Às vezes a gente faz umas sabe. videoconferências, tá todo mundo de pijama, o menino tá do lado, jogando bola. E aí, mãe, né? Michele, peraí que o meu feijão tá queimando. Nossa, agora não posso conversar com você não. Me liga daqui meia hora que o meu feijão já cozinhou. É desse jeito. Então, assim, é divertidíssimo, sabe? Mas é uma condição, né? É uma condição. Difícil alguém que não está nessa situação entender. Entender, exatamente. E aí a minha contabilidade cresceu por causa disso, porque era uma contabilidade totalmente masculina. Isso, representada, que é uma área muito masculina, meu marido, né? representado por ele e tal. E aí ele fala, já larguei essa contabilidade
contabilidade Já. é toda Essa sua, eu não dou conta. Entendeu? Deixa eu tomar conta aqui dos meus, você toma das suas meninas, e ele acha o máximo. Sim. E é muito divertido, porque a gente entende, e assim, eu acabo não tendo nem horário de trabalho. Porque às vezes é meia-noite, a mãe manda pra mim, É a hora que conseguiu botar o menino foi pra dormir, agora que o né? meu menino dormiu. Isso. E você como mãe E eu compreende. como mãe, né, e eu entendo, eu falo, não, tudo bem, eu vou olhar pra você, e acabo respondendo. Eu não consigo, Sim. por causa da empatia. Né? E lá na loja, as mães também estão presentes lá? Sim, as mães, lá é criado uma escala, né? A loja Prudente de Moraes tem uma vendedora contratada, e as mães foi uma outra opção que a Márcia resolveu colocar nessa loja. Porque algumas mães falam, não consigo ir por causa da escala. Por exemplo, uma mãe vai na segunda, outra vai na terça, outra vai na quarta, entendeu? É assim que funciona. Na loja da Prudente, ela já colocou uma vendedora que é paga pelas mães. Então a vendedora fica lá registrada, né, CLT, roda a folha dela, e aí tem divide entre elas a despesa. divide entre elas a despesa, entendeu? Muito bom. Então assim funciona dessa forma, nessa estrutura, né? Mariana, você também é empreendedora, né? Você tinha loja, não tinha? Tive. Isso. Qual que era a loja? É a La Parisserie. Isso. Ainda tem a marca existe, né? Eu só não tenho mais a loja física, que agora eu passei para atuar para consultorias, também estou dando aula, né? Então agora eu estou em outro ambiente aí da confeitaria. Mas vamos falar da loja. É um trampo pesado, É puxado, né? é puxado, sim. Por que é pesado? Bom, a contabilidade aqui sabe. Sim. Os impostos. Os impostos, né? Organizar a burocracia pra caramba, um monte de licença. Empregado, você tinha? Eu não cheguei a ter empregados, por quê? Era muito pequenininha, eu comecei trabalhando em casa, como a maioria das confeiteiras, né? E quando eu resolvi ter a loja, foi mais para eu ter um ambiente de produção maior, que começou a ficar Difícil ficar produzindo em casa, né? Então, assim, eu tinha um assistente que, na verdade, eu contratava estagiários das universidades, então tinha contrato tudo bonitinho. Né? Estudantes de gastronomia. De gastronomia, e eles ficavam comigo pelo tempo ali do estágio, então eu ia renovando. Legal. Né? Você já começou a treinar a ser professora, era uma forma, assim... que não é fácil, né, babai? Era uma forma de eu ter um assistente, né, que eu conseguisse moldar da forma que eu precisava na loja e também de baixo custo, né, para mim, e também uma troca, né, para eles. É claro, eu pagava um auxílio, uma bolsa, porque a gente trabalhar de graça ninguém merece, né? Não tem como, porque... Mas eles aprendiam também. Aprendiam, com certeza. Você aprendia a ensinar. Exatamente. Aí comecei a dar aula também nesse período, né? Aí você fecha a loja, né? Eu fechei, olha que foi uma coisa muito louca, né? Porque assim, em 2019 eu tive um boom assim muito grande de trabalho, tanto da loja quanto fora. E eu tava assim muito estressada, com muita coisa acontecendo, vários eventos, um monte de coisa, e eu já tava sentindo assim que a loja já tinha cumprido o papel dela, né? E aí eu tava pensando, já era assim, no final de 2019, eu falei assim, não, acho que já hora deu. Certa, hein? Porque depois vinha a pandemia. Mas eu acho que já deu, vou finalizar, né? Vou fechar. Que dá um trabalho contábil também, né? Fechar não é fácil. Então, assim, eu tive o Natal de 2019, foi o último do meu atendimento. Aí, em janeiro, eu tirei, assim, para resolver tudo, entregar a loja, né? Vender os equipamentos que eu não ia precisar e tudo mais. Fechei. Finalzinho de janeiro. E aí, em março, fechou a cidade. Eu falei assim, gente... Poxa, eu tava todo prevendo. mundo que tava me chamando de louca, você é louca, você vai fechar a loja. Porque fechar com dignidade, igual ela fechou, é uma pra coisa. poucos. Pra poucos. E fechar na marra. Então, Na marra, foi na marra, porque tava todo mundo contra. Minha família foi contra, todo mundo contra, né? Eu falei, não, você tá doida, você tá indo super bem, não sei o que, gente, mas eu não tô aguentando. Fisicamente, emocionalmente, né? Tipo assim... Eu já estava trabalhando com outras coisas, a parte de cursos estava aumentando muito, a procura por consultoria, eventos, né? Então, eu estava passando muito mais tempo fora da loja do que dentro. Então, para mim, não estava fazendo mais sentido. Né? Tá. E aí veio a pandemia, foi tipo assim, a assinatura de que você estava certa. Babaia, vamos falar de você. E aí, você é uma empreendedora também, você tem uma empresa, né? Eu tenho uma escola. Assim que a Música de Minas encerrou, eu continuei, estava perdidamente apaixonada por dar aula, né? Não queria fazer mais nada, só queria dar aula. Então,
foi crescendo, né, a escola. Então, demanda. Exatamente. E aí eu tive que fazer a empresa, né? Isso. Ter o CNPJ. Ai, a gente fica com receio, né? Não sabe se vai dar conta de pagar as contas. Mas foi bom, tem que ter. Tem que a gente assim, cresce, né? É interessante isso, a gente assume uma postura. E quem fez isso foi a Regina Souza, ela era minha aluna e ela é ótima administradora. Ela falou, Babinha, você tem que ter um registro. Isso. Eu nem sabia. Eu só queria dar aula. E aí, então a escola nasceu aí. Primeiro a Babaia Escola de Canto, depois eu passei para a Babaia Casa de Canto e depois a Gentil. Agora me fala uma coisa. Você tinha outras professoras, outros professores? Então, inicialmente era eu, né, sozinha, ótimo, né, pleonasmo. Eu comecei a não dar conta, né, a procura era muito grande, a escola chegou a ter 400 alunos, lá no Santo Antônio. Isso. Então, eu comecei a ensinar para alguns alunos que eu já observava, que tinham várias características, assim, frequentes, estudiosos, tinha uma índole mais calma, porque não pode zangar com o aluno, não pode falar defeito para mim. Então, eu comecei a preparar esses professores. E que eu tenho muito orgulho, porque hoje em Belo Horizonte deve ter assim, uns 30 profissionais que passaram por essa formação. Que loucura, hein? E é muito lindo. Além de formar cantores e cantoras, formadores, né? Exatamente. Então as pessoas, Babá, mas você vai passar para o outro, vai ser seu concorrente, você vai entregar. Eu falava, não é assim, não é assim. Como é que eu posso sozinha só dominar isso? Não, né? E é um legado. Acabou que ficou porque tem uma legado, marca Babaia. Né? Dá pra gente pensar nisso? Seus alunos têm uma marca. Acaba que tem uma referência, né? Quando você fala marca, para mim é uma referência, né? Porque, por exemplo, eu acho lindo porque todos me tratam como mestra. Sim. Todos, sabe? E a gente tem uma relação linda, né? Nunca houve isso assim, me tirou o aluno, não existe isso, né? Então, eu sempre fiz isso como até por acaso, né? Porque eu precisava de gente para trabalhar música popular, porque até então era só lírico, né? Então deu certo e eu acabei virando uma empresária. Fabulosa, muito bom. Sem querer. Não, precisava, né? A cidade, o mercado precisou. É interessante isso, né? Então assim, eu não formei para ter uma empresa, uma escola de canto. Eu fui, né? Eu fui tocando o bonde e deu certo, muito né? Bom. Claro que depois eu me organizei, né? Contratei pessoas, contratei contabilidade e aí deu tudo certo. Parabéns, muito bom, viu? Obrigada. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta no último bloco e aí nós vamos mostrar algumas, digamos assim, tentações gastronômicas para você. Então você não pode perder, porque já já você vai ver por que esta que está aqui presente é tão famosa e ganhou o mundo e fazendo um doce que tem tudo a ver com a gente de Minas Gerais, com a nossa mineiridade. Intervalo, a gente volta em instantes.